Então, para a gente começar, eu acho que no cenário que nós temos hoje, a gente já falou um pouquinho, né, que está todo mundo trabalhando em teletrabalho, em acesso remoto, tentando minimizar os impactos, e nada mais do que hoje, né, essa moda de limpeza, de desinfecção, de álcool gel, quando a gente fala em coronavírus. Mas se a gente puxar isso para praticamente há 100 anos atrás, que é o que a gente pode ver nessa primeira foto, a gente vê que quando teve a pandemia de influenza, que muitos, né, de nós conhecemos como gripe espanhola, na mesma época, né, nessa época onde o vírus circulava, as pessoas também tomaram medidas de limpeza e desinfecção. Então, o que a gente consegue ver, e quando a gente vai para a parte da literatura científica, o que a gente vê, assim, desse material que saiu em 1920, foi que realmente a universidade, que na época se chamava, né, Escola Agropecuária em Iowa, nos Estados Unidos, novamente trazia o cenário de limpeza e desinfecção e a importância disso para o cenário da suinocultura. Então, são pontos que, às vezes, no momento a gente pensa num determinado agente, por exemplo, ali se pensava em influenza, hoje nós falamos em coronavírus, em infecção em humanos, mas quando a gente toma essa medida de limpeza e desinfecção, a gente carrega junto vários outros agentes e que, sem dúvida, a gente vai estar melhorando esse cenário com medidas muito simples. E aí, quando vocês enxergam essa foto, né, quem não sente feliz e com vontade até de se teletransportar e dividir esse cenário junto com os animais, né? Quando a gente aloja os animais num crecheiro, ou assim que a gente termina a questão da limpeza e desinfecção, chega a dar gosto do ambiente que se torna, da questão de bem-estar, enfim. Mas a gente sabe que essa situação ela é transitória e que hoje, então, muito se vem falando mais ainda de limpeza e desinfecção, principalmente porque nós temos algumas pressões que vêm no mercado da suinocultura mundial, que vem em termos de pesquisa, e aí a gente traz para isso, então, o cenário, por exemplo, de infecções bacterianas, e que carrega junto com ela, né, a pressão do mundo com relação à resistência de antimicrobianos, com relação à diminuição do uso desses antimicrobianos, tanto na produção animal, quanto com impacto, né, nessa saúde única, na saúde animal e humano. Então, esse cenário, ele vem trazendo uma busca de alternativas para que a gente consiga continuar produzindo bem, mas diminuindo os antimicrobianos que talvez tanto funcionassem para os agentes bacterianos. E aí, por outro lado, a gente também tem um cenário de vírus, porque a limpeza e desinfecção, ela atua nesses, pelo menos, né, nesses dois cenários. Então, a gente tem alguns vírus onde nós temos vacinas que funcionam. Nós temos vírus que, por exemplo, como o vírus da influenza, são vírus que acabam tendo um delineamento, um perfil muito, digamos assim, de região, de país, né? Então, nós sabemos que os vírus que circulam aqui no Brasil são completamente diferentes dos que circulam na América do Norte, por exemplo, e aí a gente já começa a pensar, bom, se a gente não pode usar a mesma medicação, ou antiviral, ou vacina, o que a gente pensa? Limpeza e desinfecção. Quando a gente traz o cenário do Sêneca, onde a gente ainda não tem uma vacina comercial, quando a gente traz o cenário da peste suína africana, né, que a vacina comercial também não existe, novamente, medidas de limpeza, de desinfecção, de biossegurança, estão nesse cenário para que a gente possa trabalhar junto com vacinas e com o pacote todo a proteção do plantel. E aí, quando a gente fala na limpeza e na desinfecção, a gente não pode deixar de falar dessa figura clássica que eu acho que não tem alguém que não conheça, que é essa figura que mostra a questão da pressão de infecção. Então, o que seria a pressão de infecção? Seria a capacidade de difusão de doenças entre lotes, entre baias ou até mesmo entre granjas,
né? E esses agentes eles podem se difundir desde animais, através do nosso papel, através de fomites, através do ar, através, enfim, de vários veículos. E quando se tem uma instalação e ela é ocupada com animais, obviamente, né, essa pressão de infecção ela vai aumentando. Quando a gente age com o uso de limpeza e desinfecção, essa pressão de infecção ela diminui e assim sucessivamente, né? Até que em algum momento, por N fatores, quando essa pressão de infecção ela passa do limite mínimo, então as doenças elas são desencadeadas. E aí aqui eu trago um trabalho para a gente começar a pensar, então depois dessa breve introdução, né, qual é a relação então de que a gente tem da limpeza e da desinfecção nos cenários das granjas quando a gente pensa como atuar nesse perfil, né? E aí esse trabalho ele é bem interessante porque ele utilizou uma ferramenta para que a gente possa checar como está a biosseguridade das granjas através de uma forma online, né, numerando e ranqueando, e a gente vai dando notas que vão de 0 a 100, e eles então avaliaram como estava o cenário externo das granjas, por exemplo, a política de aquisição de animais, insumos, a questão de acesso, como era esse acesso, destino das carcaças, abastecimento de água, pássaros, densidade, localização, enfim, todo aquele pacote que a gente costuma olhar. E também a questão da biossegurança da parte interna, né, a biosseguridade. Então, como estava o manejo dos animais doentes, como era o tipo de fluxo, a questão da creche, terminação, e o nosso ponto aqui, limpeza e desinfecção. E aí, então, ao avaliar, né, eles então pegaram esses índices e depois fizeram um cálculo transformaram, né, da incidência de tratamento, levando em consideração o uso de antimicrobianos que seria dado por um tempo de até 1000 dias, e transformaram isso num índice para ver como estavam as granjas e confrontaram isso com as práticas de biosseguridade que eles haviam avaliado. Então, o uso de antimicrobianos e as práticas de biosseguridade que eram aplicadas nas granjas. Bom, o que a gente pôde observar de interessante, né? Ao comparar essa incidência do tratamento, a quantidade de antimicrobianos, avaliando média e desvio padrão pelo score de biosseguridade dessas granjas, o que se pôde ver, categorizaram granjas, então, que tinham uma mediana ou esse índice baseado em 200 dias e não 1000, né? Eles ajustaram um índice baixo e um índice alto, né? Que seriam essas duas colunas aqui. Então, se a gente pegar granjas com um índice menor, ou seja, que usaram menos antimicrobianos, comparando com as granjas que fizeram um uso maior de antimicrobianos, a gente vê que de todos os fatores analisados, o acesso restrito, a localização das granjas e aqui, ó, o nosso foco de hoje, limpeza e desinfecção, foram os padrões que realmente importaram para que essas granjas fizessem, então, um uso maior ou menor de antimicrobianos. Aqui a gente vê a pontuação dessas granjas que tem um número menor, um uso menor de antimicrobianos, né? Então, atingiram uma pontuação de 74,2, uma mediana, e as granjas que não tiveram, então, que tiveram um uso maior de antimicrobianos, uma pontuação menor, de 66, ou seja, né, a importância da limpeza e desinfecção com um atrelado uso maior de antimicrobianos. Aqui, quando a gente consegue levar esse cenário, vocês devem estar se perguntando, ok, a gente trouxe muitos pontos de uma granja que pode ser importante, que a gente precisa atuar mais enfaticamente em limpeza e desinfecção, mas quais seriam esses pontos? Então, nesse trabalho, eles avaliaram 10 granjas e um abatedouro, e avaliaram também, além disso,
né, os veículos que faziam todo o transporte dos animais das granjas até os abatedouros. E para fazer essa avaliação, então, de como estava essa distribuição, ou quais seriam os pontos que são mais infecciosos ou não, eles escolheram 2 marcadores entéricos, que seriam 2 vírus. Então, eles escolheram o rotavírus A e escolheram o astrovírus suíno. Então, esses vírus, eles chegaram à conclusão que eles estariam, de certa forma, disseminados em todas as granjas que eles iam avaliar, e eles escolheram, então, como indicadores. Então, eles coletaram amostras em vários granjas e fizeram uma PCR para identificar esses agentes aqui. E, ao avaliar, então, as granjas, eles viram que o percentual de amostras positivas variou de 21,4% até 100%, né, das granjas, conforme o lugar que foi amostrado. E quais foram os pontos mais importantes, né? Obviamente, as baias com animais, pela quantidade de fezes, os famosos fomites ou as ferramentas utilizadas, principalmente, né, as pás e outras ferramentas, e as tubulações de alimentação e de ventilação. Então, esses seriam pontos críticos para a gente observar na hora da limpeza. Transportando um pouquinho mais para frente, mas para que a gente possa entender principalmente a questão de contaminação cruzada ou reversa, né? Continuando o estudo, a mesma coisa, mas para abatedouros e para caminhões de transporte, o que eles conseguiram ver é que nos abatedouros, as baias de espera, né, as esteiras de carregamento e, no caso dos caminhões, o interior dos caminhões, são os pontos mais críticos de contaminação. Então, precisa-se ter muito cuidado, principalmente, né, na questão de embarque e desembarque de animais e na própria contaminação, às vezes, das botas ou outros fomites do próprio motorista do caminhão, que desembarca esses animais e, eventualmente, vai buscar outros animais e poderia estar contaminando o rebanho. Bom, depois que a gente falou tudo isso e que eu espero que vocês fiquem pensando um pouquinho aonde vocês já poderiam atuar de uma melhor forma nas granjas que vocês atuam, que vocês participam. Se a gente olhar, né, o processo simples, no qual a Anne vai comentar a importância do porquê fazer cada um deles, mas de uma forma geral, esse trabalho que eu trago aqui, ele fala de peste suína africana e de substâncias virucidas, mas no primeiro momento, ele traz a importância dessas etapas de limpeza e desinfecção. E o que ele diz? Ele diz que a etapa que a gente fala de limpeza, né, que é a limpeza seca, o pré-enxágue, o uso do detergente e o próprio enxágue depois e limpeza, ele basicamente toma 90% do tempo que nós temos de execução dentro do programa de limpeza e desinfecção. E que, né, quando a gente olha a questão da desinfecção, ela mais ou menos leva em torno de 10% do tempo aplicado a isso. Mas o mais importante é que o que a gente pôde observar, então, é que o conjunto do processo, ele é capaz de diminuir pelo menos 7 logs quando a gente fala em carga bacteriana. Então, vejam a importância da combinação desses fatores. E uma frase que a gente costuma falar é assim, que é preferível limpar antes sem desinfetar, do que desinfetar sem limpar. Então, essa parte de limpeza, a Anne vai falar muito bem, e a gente consegue ver que mas a limpeza e a desinfecção, elas são operações essenciais e distintas, mas que juntas, elas se complementam.